Imagine perder tudo o que você ama num único dia. Seus filhos, sua fortuna, sua saúde. Tudo arrancado de você sem aviso, sem motivo aparente. Esta não é uma história de ficção, é a jornada de Jó, um homem que enfrentou a escuridão mais profunda que a vida pode oferecer, mas encontrou uma luz que mudaria tudo. Jó era um homem justo, próspero e feliz. A Bíblia o descreve como íntegro e reto, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha 10 filhos amados, uma riqueza imensa em gado e servos e uma reputação impecável. Sua vida era o retrato do sucesso e da bênção divina. Mas nas sombras, uma conversa celestial estava prestes a testar os limites da sua fé. Numa reunião celestial, Satanás desafiou Deus. Ele argumentou que Jó só era fiel porque Deus o protegia e o abençoava. Estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, disse o acusador, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Deus, confiante na integridade de Jó, permitiu o teste, mas com uma condição. A vida de Jó deveria ser poupada. E então, o pesadelo começou. Um mensageiro chegou ofegante, trazendo notícias terríveis. Inimigos levaram todo o seu gado e mataram os servos. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro apareceu. Um fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas. Logo em seguida, um terceiro mensageiro anunciou que ladrões tinham roubado seus camelos. A tragédia final, a mais devastadora de todas, veio com um quarto mensageiro. Uma ventania derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam celebrando. E todos morreram. Num instante, o mundo de Jó desabou. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto profundo e caiu por terra. Mas em meio à dor insuportável, suas palavras ecoaram com uma força surpreendente. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na escuridão total, Jó não pecou nem culpou a Deus. Satanás, porém, não estava satisfeito. Ele voltou a Deus e disse: pele por pele. Tudo o que um homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa. E assim, Deus permitiu um segundo teste, mais íntimo e doloroso. Jó foi atingido por feridas terríveis, da cabeça aos pés. Sua dor era tão intensa que ele se sentou sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento, o aconselhou: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, firme em sua fé, respondeu: você fala como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Nesse momento de desespero, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Ao verem seu estado, ficaram tão chocados que permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites, apenas compartilhando sua dor. Mas quando o silêncio foi quebrado, iniciou-se um longo e tortuoso debate. Os amigos de Jó, presos a uma teologia simplista, insistiam que ele devia ter cometido algum pecado oculto para merecer tal castigo. Eles o pressionaram a confessar, a admitir sua culpa. Pense bem, disse Elifaz. Qual inocente já pereceu? Bildade argumentou que Deus é justo e não perverteria o direito. Zofar o acusou de esconder a iniquidade. Para eles, o sofrimento era sempre um resultado direto do pecado. Mas Jó sabia em seu coração que era inocente. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas se recusava a confessar um pecado que não cometeu. Em sua angústia, ele debateu, questionou e até mesmo lamentou o dia em que nasceu. Ele clamou por uma audiência com Deus, desejando apresentar seu caso, entender a razão de sua aflição. Ele não estava amaldiçoando a Deus, mas estava desesperadamente buscando respostas em meio a uma dor que parecia não ter fim. As palavras de seus amigos, que deveriam trazer consolo, tornaram-se um fardo a mais. Eles o julgaram, o acusaram e falharam em oferecer a empatia que ele tanto precisava. A solidão de Jó se aprofundou. Ele estava sendo testado não apenas pela perda e pela dor física, mas também pelo abandono emocional e pelo julgamento de quem ele considerava amigo.
Depois de semanas de debates dolorosos, um jovem chamado Eliú, que ouvira toda a conversa, finalmente falou. Ele repreendeu tanto os amigos de Jó por condená-lo injustamente, quanto o próprio Jó por se justificar mais do que a Deus. Eliú preparou o terreno para a intervenção mais importante de todas. E então, do meio de um redemoinho, a voz de Deus finalmente respondeu. Mas não foi uma resposta como Jó esperava. Deus não explicou o porquê do sofrimento. Ele não revelou a aposta celestial com Satanás. Em vez disso, Deus fez perguntas a Jó. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você pode amarrar as correntes das Pleiades ou soltar as cordas do Órion. Através de uma série de perguntas sobre a grandiosidade da criação, sobre os mistérios do universo, do mar, dos animais selvagens, Deus mostrou a Jó a sua soberania, sua sabedoria e seu poder infinito. Deus não estava diminuindo a dor de Jó, mas estava expandindo sua perspectiva. Ele estava mostrando que o universo não gira em torno do homem e que seus caminhos são muito mais altos e complexos do que a mente humana pode compreender. Diante da majestade de Deus, Jó teve uma revelação profunda. Ele percebeu que, em sua dor, ele havia falado de coisas que não entendia, mistérios grandes demais para ele. Com humildade, ele respondeu: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A transformação de Jó estava completa. Ele não recebeu uma explicação lógica para seu sofrimento, mas recebeu algo muito maior. Um encontro genuíno com o próprio Deus. Sua fé, antes baseada no que ouvira, agora era baseada no que vira e experimentara. Depois disso, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó por não terem falado a verdade sobre ele, como Jó havia feito. Ele ordenou que oferecessem sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles, e só então seriam perdoados. E Jó, mesmo depois de tudo o que sofreu pelas palavras deles, orou por seus amigos, demonstrando um coração perdoador. E o capítulo final da vida de Jó foi ainda mais glorioso que o primeiro. O Senhor restaurou sua sorte e lhe deu em dobro tudo o que ele possuía antes. Ele teve novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, que eram as mulheres mais belas de toda a terra. Sua riqueza foi duplicada. E Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A história de Jó não é sobre por que pessoas boas sofrem. É sobre como podemos responder ao sofrimento. É um lembrete de que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter. É uma história sobre fé que resiste ao fogo, sobre a busca por Deus em meio à escuridão e sobre a restauração que vem após a provação. A maior bênção de Jó não foi a devolução de suas riquezas, mas o encontro transformador com o Criador do universo, que o sustentou quando tudo mais havia falhado. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Até a próxima.